Olá, você está no Teoricamente, um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos, que visa discutir conceitos, hipóteses, modelos e teorias psicanalíticas de uma forma séria e leve. O tema do episódio de hoje é: qual a diferença entre psicologia, psicanálise e psiquiatria? E para isso eu conto hoje com a presença da minha colega do Instituto, Patrícia de Pádua, que também é facilitadora do programa de formação da Escola Paulista de Psicanálise. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Alê. Direto de Sobral, no Ceará, o meu amigo Fábio Cipaúba, mais conhecido como Cipá, e ele é coordenador aqui na EPP de um grupo chamado Café com Clarice, imperdível, e também é idealizador de uma comunidade no Instagram chamado Na Linha Bioniana. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Ale. Bom, eu vou começar essa conversa já colocando um tema que nessa diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria, separando a psicanálise, uma parte da psicanálise, e da psicologia e da psiquiatria, no sentido da norma e da psicopatologia. Né? Você tem a psicologia e a psiquiatria fortemente ligadas à noção de uma norma, ou seja, de como as coisas devem ser, e de desvio, não é? E, portanto, precisam ser corrigidos. Isso persiste ainda em muitas escolas psicanalíticas. E, em si, isso não é uma coisa ruim. Ou seja, você tem que saber que 300 de diabetes não é bom, que é uma norma. Você tem que estar lá por volta do 100. Tudo bem, se está 300, precisa de uma correção. Mas quando a gente fala da vida emocional, é outra questão. Né? E aí eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Eu achei muito interessante, né, que você vai falando assim, separando a psicanálise e uma parte da psicanálise, porque eu penso que, assim, uma linha, né, me parece que liga essa área psi, né, se a gente falar assim, do ponto de vista da psicanálise como um ramo do conhecimento para a maioria das pessoas, psicologia e psiquiatria, tem uma linha que é assim, existe um padrão de desenvolvimento, né? E que quem não está nesse padrão, né, precisa de ajuda para estar no padrão. E é muito interessante quando você faz esse adendo, né, de que a psicanálise fora mais pelo menos uma parte da psicanálise, porque assim, eu penso que hoje ainda é muito forte em na prática clínica de muitas pessoas que também exercem a psicanálise, essa ideia de que a psicopatologia deve ser levada a sério como algo que tem que ser, que está fora do padrão e tem que voltar para o padrão. E concordo com você também de que quando a gente fala em psiquiatria, inicialmente é importante a gente poder diferenciar essa formação de que quando a gente fala de psiquiatria, no primeiro momento a gente está falando de alguém que fez uma formação médica, que a medicina ela tem uma característica muito interessante, né? Que é assim, independente de que especialidade clínica você decide, né, desempenhar quando autorizado a ser médico,
mas todos os médicos fazem seus 6 anos de medicina, pelo menos aqui no nosso país. Então, nós estamos falando de um médico que fez 6 anos de medicina e que estudou todas as possibilidades, né, da medicina e que estão disponíveis, né, para tratar do ser humano, e depois ele faz uma residência em psiquiatria e daí passa a tratar das questões relacionadas à psique e que, do ponto de vista da psiquiatria, estão fora do padrão. E que me parece que, pelo menos dentro do meu modo de enxergar isso, que talvez seja estranho chegar no psiquiatra e ele fazer uma outra coisa que não seja te ouvir e se tu diz que está com depressão ou com ansiedade ou com alguma coisa dessa natureza, que o médico não te encaminhe um tratamento, que vai de um Sim, tratamento medicamentoso, e geralmente é assim, um tratamento medicamentoso juntamente com uma recomendação para uma psicoterapia, e que hoje a recomendação é que seja para uma psicoterapia com base na análise do comportamento, por exemplo, né? cognitivo comportamental. Isso, que tem uma ideia ah, muito forte aqui de que tem uma coisa que precisa voltar para o eixo, né? Que está fora de um eixo, de um eixo estrutural que precisa voltar para lá. A psicologia, eu penso que tem uma diferença que está na formação, né? Começa uma diferença na formação dos profissionais da psicologia. No entanto, o modo de pensar são muito parecidos, apesar de não ser a mesma coisa, mas grande parte dos psicólogos que exercem a psicologia exercem com essa ideia de que tem alguma coisa que não está bem e que precisa voltar, né, para o eixo. E daí vem a questão dos testes psicológicos, e de um tratamento terapêutico que dê conta disso. E aí, a psicanálise, eu penso que ela se diferencia na sua origem e que depois ela sofre, digamos assim, uma grande repreensão. Eu acho que no podcast que nós falamos aqui sobre o que é psicanálise, é bom que o nosso ouvinte possa voltar lá e poder assistir esse episódio. A gente fala muito detalhadamente dessa questão. Então, assim, sofre uma grande repressão, um ataque por parte de uma sociedade, e a sociedade, ela faz uma pressão para a psicanálise dizer o que ela é. E a psicanálise tem um momento que parece que é encurralada em um beco, diz assim, bom, só tem uma saída, a gente se parecer muito com psicologia e psiquiatria. No entanto, muito recentemente, a gente tem a psicanálise, ou uma parte dela, se voltando para notar suas especificidades, né? E, digamos assim, e se rebelar, penso eu que talvez essa seja a palavra, se rebelar contra qualquer tentativa de amarra nesse sentido de tá errado e a gente tem que consertar. Apesar de isso não ser maioria, do meu ponto de vista, pelo menos. Acho que é isso para começar. É, quando você falou, né, desse eixo comum do psi, né, psiquiatria, psicologia, psicanálise, no eixo psi, eu pensei, até esse psi é diferente, né, porque a mente da psiquiatria é uma mente bioquímica, né, é uma mente bioquímica, então vai se olhar, quando alguém procura um psiquiatra, vai olhar equilíbrio bioquímico que está ali.
E equilíbrio bioquímico, às vezes a gente resolve muita questão de medicamento, Sim. né? A mente da psicologia, e eu sei que, assim, que a psicologia ela tem várias áreas, né? Sub-áreas, assim, mas uma coisa que vocês colocaram que é uma área que geralmente é a maior, assim, que se destaca muito quando tem a pessoal que faz a formação se identifica, que é a cognitivo-comportamental. Ela é quase que uma mente estatística, né? Onde existe alguns modelos estatísticos onde a maioria das pessoas vão se enquadrar dentro de algo que é esperado. E a mente, qual é a mente da psicanálise, né? E é interessante quando você fala sobre a gente pensar lá no volte sugestão, volte no podcast anterior, volte ao passo anterior, porque a gente estava discutindo justamente isso, né? De que psicanálise que a gente está falando. Se a gente for pensar, né, da onde que surgiu, né? Pegando lá, da onde surgiu, né? Com o Freud, que médico, né? Ele tenta também trazer essa ideia de algo que não. A medicina diz que tem algo que não está bem, né? E depois a gente já falou que isso já andou, já mudou, né? Em relação. E isso vai levar num outro, que depois a gente vai discutir também, outra conversa, né? Sobre se tá falando que tá doente, tem cura, né? É possível, né? Curar de si mesmo. Então, isso é um outro assunto que a gente vai Daqui a pouquinho. daqui a pouquinho conversar. Mas eu fiquei pensando também, assim, em que vértice, né? Que cada profissional desse vai olhar para o ser humano de uma forma diferente, né? A mente do ser humano como uma forma diferente. E é interessante porque aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente tem aquela questão das profissões, né? Quando você coloca lá os enquadros profissões, psiquiatria e psicologia estão na área da saúde. Sim. A psicanálise não está na área da saúde. A psicanálise está na área, quando você falou, do artesão, da arte, né? Sim. Então, se ela não está na área da saúde, então não tem doença. Não precisamos nos preocupar com a doença, com a psicopatologia. Não é da área da saúde. E o que não quer dizer, mas de forma nenhuma, que um psiquiatra não é útil. O psiquiatra Sim. é útil. O psicólogo é útil. A gente só está tentando diferenciar as áreas. Sim. Não é? Ou seja, uma pessoa com uma depressão grave, quando eu falo agora depressão grave, eu estou olhando do vértice da psiquiatria, necessita de um tratamento psiquiátrico. Não é? Agora, não é trabalho do ofício do psicanalista se preocupar com isso. Isso é um ofício do trabalho do médico, que a gente espera que seja muito bem executado. Não é? E quando eu penso agora na questão da psicologia, ela sofre uma pressão do mercado, que é o seguinte: eu preciso de um CID para poder pagar a sua sessão. Se eu não tiver um CID, eu não tenho como pagar uma sessão. Um plano de saúde não vai pagar uma sessão sem saber qual é a doença. Não existe isso. E você não vai chegar no psiquiatra para perguntar qual é o sentido da sua vida, para ir lá e discutir isso. O psiquiatra não é da área dele. Ele precisa de um CID também para poder receber do plano de saúde. Então, a gente tem duas áreas que estão fortemente ligadas a um sistema econômico que necessita, para poder pagar e remunerar esses profissionais, de saber qual é a doença deles. Porque eu vou pagar para você psicanálise 4 vezes por semana, para quê? Se você não está doente. Não é? E a gente não trabalha com doença. O que não quer dizer que a gente não entenda a dor do paciente. Não psicopatologizar não significa não entender a dor. Existe uma dor. Mas como é sofrida essa dor? Como é vivida essa dor? Como é vivida essa vida? Essa singularidade? Esse é outro tema. Isso não cabe num sistema econômico. Né? Então, tem essa outro fator que divide essas áreas, psicologia, psiquiatria e psicanálise, que é o poder econômico dos planos de saúde.
né, que precisam saber qual é a doença para poder remunerar. Você não faz uma cirurgia sem o médico fazer um laudo para dizer qual é a doença que você tem para o plano de saúde autorizar. Ele também não vai autorizar uma terapia, seja lá qual for, em um psicólogo, se não tiver um CID. Não é? Então, tem uma pressão do mercado para isso, para poder, tanto do ponto de vista psiquiátrico, agora eu vou entrar já em temas mais delicados, de gerar uma doença para poder vender um remédio, isso é um tema, e tem do lado da, da psicologia esta pressão, não é? De ter que ter um CID para poder fazer terapia, não é? Teve uma discussão agora, faz pouco tempo, assim, muito acalorada, quando que é pressão alta e quando não é uma pressão alta. Por quê? Parece que não sei se a americana queria dizer que qualquer coisa acima de 11,5 é pressão alta. Por quê? Porque isso vem de remédio. Não é? Então, assim, tem uma pressão do mercado sobre essas duas áreas. Para além da técnica, não é? Que a psicanálise não sofre. A medicalização, né? Exatamente. Né? Que a psicanálise não sofre, porque o nosso sistema é todo privado. Não tem plano de saúde para psicanálise. Bom, mas aí tem aquela pressão, né, de querer desacreditar a psicanálise, né? Sim. Chama, falar, isso é uma bobagem, vamos olhar por esse outro lado aqui. Tem um lado de acomodação. E talvez aí agora a gente possa falar um pouco sobre essa parte da psicanálise, ou esse grupo de psicanalistas que defendem ideias e técnicas que se distanciam um pouco, ou muito, se distanciam muito, eu diria, da psiquiatria e da psicologia, no sentido de que, bom, me parece, né, que a psiquiatria escuta assim, sinto medo de tudo, não consigo levantar da cama e, sei lá, uma lista de coisas que estão acontecendo com essa pessoa e a forma como ela conta, e daí o bom psiquiatra, né, dentro desse critério, vai dizer, bom, isso é uma pesquisa o nome de todas as doenças na internet. Então, isso é uma ansiedade depressiva e hipocondríaca, certo? E vamos aqui te passar esse tratamento que ah, sei lá, o remédio X, o remédio Y e tá. Na psiquiatria, Sem querer te cortar, tem aplicativo para isso, tá? tá. Tem app para isso. Você vai colocando, a pessoa vai falando, você vai ticando no app e o app dá o resultado. Então, diante disso, né, tem uma ideia muito clara que é assim, tu estás sentindo uma coisa e isso que eu estou fazendo é para que tu não sinta. E essa mesma pessoa chega no consultório do psicanalista que defende ou que defende ideias psicanalíticas que valorizam esse indivíduo, essa pessoa, como alguém que está vivendo e passando pelo momento da sua vida que não, primeiro já começa assim, que não está sabendo como lidar com isso e se coloca à disposição de poder estar com essa pessoa, ouvindo como ela vive isso. Então, assim, e a partir daí poder escutar de um lugar que é assim, eu tenho aqui comigo uma pessoa que diz que é capaz de não levantar, olha a palavra, que é capaz
de passar um dia inteiro na cama, que é capaz de não comer pelo um dia inteiro e olhar para isso e poder dizer assim, mas o que está passando? O que está acontecendo? É, e poder, junto com essa pessoa, explorando com ela, como isso pode ser vivido, como isso pode caber na vida dessa pessoa, porque há daí uma possibilidade que é assim, isso tudo só está sendo muito difícil porque não cabe para a pessoa, porque ela não sabe como sentir isso, porque ela olha ao redor dela e ninguém sente isso, porque as pessoas dizem para ela que o que ela está sentindo está errado, que a maioria dos humanos, por exemplo, não sentem isso que ela está sentindo. Então, eu diria que a pessoa chega num ponto que ela olha e diz assim, bom, então eu sou um mutante, né? E daí vem a necessidade de poder resolver isso, e infelizmente essas pressões sociais, culturais, políticas, muitas vezes culminam em situações muito delicadas, né? Como às vezes dar cabo da própria vida, digamos, atacar o próprio corpo, como em situações de automutilação. Por quê? Porque tem uma coisa que não cabe, mas que eu também não posso conversar com alguém, porque para a pessoa também não cabe a escuta disso, e a única coisa que me diz é que eu não atendo a um padrão. E daí a questão está em como aquele que pratica a psicanálise suporta, né, ou tolera a não existência de um padrão dentro disso que a gente está falando, que é o padrão psicopatológico, para poder estar junto dessa pessoa, pensando com ela como sente, de onde sente, por que sente, o que sente, né? Que não é só, por exemplo, aceitar esse checklist de uma rotina. Não acordo na hora, não vou trabalhar, na vida não faz sentido, mas poder pensar todas essas coisas. E daí, para passar para vocês, eu vou dizer algo que o psicanalista Wilfred Bion diz, não porque ele diz, mas eu acho que ele já disse e é útil aqui para nós. Que é assim, não importa se a gente está vivendo plenamente a vida, ou se a gente está em fase terminal, mas a gente há de ter um espaço para pensar, né? O pensamento precisa ser uma possibilidade. A liberdade de pensar precisa estar presente, né? E antes de passar, um outro detalhe importante, né? Que é assim, é, eu fico muito reflexivo, na falta de uma palavra melhor para dizer aqui, quando um psiquiatra indica, né, um analista do comportamento, ao invés, sei lá, de uma abordagem centrada na pessoa, ao invés da psicanálise, ou qualquer uma outra possibilidade, né, por dois motivos. Primeiro, porque o quanto o psiquiatra conhece, por exemplo, de análise do comportamento? Os estudos sobre análise do comportamento, o quanto o psiquiatra conhece, por exemplo, de psicanálise? São as discussões do campo da psicanálise. O quanto conhece, por exemplo, de abordagem centrada na pessoa? Então, como indicar? E, por outro lado, tem uma outra coisa. Se ele está indicando do ponto de vista de terapia, então faz muito sentido que ela indique análise do comportamento, né? Porque a terapia pressupõe uma doença e, portanto, tem um processo de cura. Passo para vocês. É, complementando-se, pá, e
pegando essa frase do Bion, né, sobre o paciente terminal, o psicanalista ele pode discutir com o seu paciente que ele escolheu estar vivo hoje. Isso foi uma escolha. Ele escolheu estar vivo, escolheu estar aqui, escolheu estar comigo. Porque quando eu recebo um paciente que fala em suicídio, eu tenho total liberdade de perguntar para ele: bom, você escolheu estar aqui agora. Eu não preciso ter medo dessa pergunta. Eu não preciso ter medo da palavra suicídio. Eu não preciso rotular a palavra suicídio. Eu quero saber, bom, o que está acontecendo? O que você está sentindo? O que é isso para você? Que escolha que foi essa que você fez hoje? De estar aqui. Você poderia realmente ter escolhido não estar aqui. E a gente perderia a oportunidade desse encontro. Mas eu respeito você, a sua liberdade de estar ou não vivo, que é a primeira decisão que a gente toma quando acorda. Né? Vou continuar vivo esse dia ou não vou continuar vivo esse dia? E há de ser respeitada essa liberdade, ser discutida essa liberdade. Que se você chega num psiquiatra, num psicólogo e coloca essa questão, imediatamente ou vai ser internado, ou vai ser medicado, ou vai ser... Pera, vamos discutir qual é o sentido da vida que você está tendo hoje. E Ale, aproveitando isso que colocas agora, eu inclusive pensei assim, numa situação clínica, suponhamos uma situação clínica em que o paciente diz isso, né, que você está colocando aí, e a gente diga, tá, e o que você pensa disso? E esse paciente diga algo do tipo, a vida é muito difícil, a gente a vida não é aquilo que eu estava pensando, que foi desenhada, e a gente poder olhar para isso e conversar sobre isso sem uma moralidade, Sim, porque assim, quando se fala, por exemplo, na ideia de suicídio, na maioria das situações, né, e que traz essa perspectiva de uma vida que não é bacana, e claro, aqui nós não estamos fazendo apologia ao de suicídio, não é jeito isso, nenhum. certo? É assim, é que há de imediato uma tentativa de mostrar como a vida é boa. E assim, e basta a gente, digamos, se dedicar alguns momentos para pensar, e o Freud já dizia isso, né? Que tá tudo bem, assim, não era isso que ele dizia, assim, conjecturando, né? Ele dizia, tá tudo bem na vida, assim, tá tudo indo bem. Começa a pensar sobre a vida. Na hora que você começa a pensar sobre a vida, você já vai começando a se enfadar com aquilo. Então, assim, quando a gente traz a possibilidade de pensar sobre isso e de dizer, sim, então, essa é a vida. Eu te apresento a vida. E tu tá sentindo os efeitos da vida. O que passa é assim, que sentido tu vai dar para isso? Como tu vai estar nessa vida, né? Então, poder pensar com esse paciente e poder validar no sentido, validar aqui nesse sentido de pensar, coisas que o paciente talvez, como não está tão fanatizado pela vida como eu tô, ou como muita gente tá, ele está podendo pensar coisas que eu não estou pensando, Sim, está podendo sentir coisas que eu não estou sentindo. O que passa é que eu penso assim, para uma pessoa se sentir maluca, basta ela dizer uma coisa e a maioria das pessoas dizerem que ela não está bem, que ela está maluca, que aquilo não se pensa, que aquilo não se fala, que aquilo nem se cogita. Então, eu sou um mutante, estou no lugar errado, né? Então, a psicanálise, ela traz a possibilidade de poder pensar as relações que se estabelece com isso para além daquilo que está sendo dito, né? Porque, é, por exemplo, suponhamos um paciente que diz algo do tipo, eu estava pronto para dar cabo à minha própria vida, daí eu fui
sei lá, na janela do prédio e fez tal coisa, abri, e daí eu pensei, bom, o que eu tenho é uma pessoa dizendo o quanto custa para ela pensar, pelo menos de onde eu estou olhando. O quanto custa para ela pensar. Chegar ao ponto dela quase dar fim à própria vida e poder mostrar isso para o paciente, poder conversar com o paciente sobre isso, abre possibilidades, penso eu, para que a gente fale de outra coisa e não, por exemplo, tenha que ligar para a família que o Sim. paciente quer Uhum. fazer aquilo, né? Então, é disso, assim, dessa possibilidade de escuta, que eu vou chamar aqui de desfanatizada. Eu acho que a gente está muito fanático pelos manuais de psicoterapia, pelos manuais de psicopatologia, pelos manuais que descrevem essas patologias. Estamos muito fanatizados por isso. É tanto que quando alguém fala qualquer coisa, a gente já tem a maioria das pessoas já tem assim um lugar para encaixar aquela pessoa. E talvez o que aquela pessoa nos dê é uma oportunidade da gente poder olhar para a gente e ver o quanto a gente está fanático por essas coisas. Sim. Por exemplo, ela chegou até a janela, mas ela saiu da janela. O que ela pensou quando saiu da janela? O que ela sentiu quando saiu da janela? Que raio de luz foi esse que ela, de repente, foi o medo? Foi algum vislumbre? O que ela pensou? Não é? E respeitar o pensamento dela. Não é? De novo, só colocando, isso não é uma apologia ao suicídio. Não é? Mas é como eu acolho a ideia do suicídio. Ouvindo vocês, eu pensei assim, em três coisas, me levou para três caminhos. Um é quando a gente fala, por exemplo, da palavra depressão. Vamos falar, depressão ou suicídio, as palavras, né? E que a forma de olhar essas palavras vai ser diferente. Por exemplo, depressão, dentro de um CID, dentro de uma parte que mexe com a psicopatologia, é uma coisa. Na psicanálise, a depressão pode ser, é outra coisa completamente diferente. E às vezes é uma palavra que se usa para dizer outra coisa. Sim. Né? E cabe, o papel da análise é isso, né? O que é essa palavra? O que significa? O que é se matar? O que é o suicídio? Né? E vai abrindo esses espaços. Quando um paciente chega para mim e fala que está com depressão, eu pergunto, o que é isso? O que é isso, né? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Porque aí também tem a questão do respeito, né? Porque se a gente fala assim, eu sei que é depressão que ele está falando, eu estou normatizando, né? Estou colocando Sim. ele dentro de uma norma, nem que seja a minha norma pessoal, de dizer assim, para mim depressão é isso. E que leva a uma questão que eu acho que quando o Cipá fala assim, do indivíduo depois achar tô mal, que a gente está falando talvez da moralidade também, Sim. né? Não deveria ser meu comportamento assim, eu não deveria sentir isso, eu não poderia fazer isso. Pô, a gente está falando de um lugar moral. Né? E a psicanálise é um lugar ético, né? Não é um lugar moral. Não. Exatamente. E a terceira coisa que eu estava pensando quando eu estava ouvindo vocês é que foi muito legal que no começo você falou assim: não é que a gente desconsidera a dor, De mas jeito nenhum. como que sofre. Porque sofrer e dor são coisas diferentes, Sim. né? Como que a pessoa entra em contato com aquilo que ela sente e como que ela lida com aquilo, né? Como que ela vai pensar isso? Como ela vai pensar isso, né? Essa experiência emocional de dor. Porque a questão não é o sofrimento, a questão é a dor, que não pode ser sofrida. Uma vez que ela pode ser sofrida, como disse o Cipá, ela pode ser pensada. E aí, a partir daí, ela pode ter um destino. E eu acho que vale a pena falar um pouquinho do que é a palavra sofrer, né? Quando você costuma fazer essa distinção, né, do sofrer, que o sofrer é entrar em contato com, né? Entrar em contato e poder pensar. E poder pensar. Porque às vezes a pessoa fala, sofrimento, né? Como se fosse, não, mas sofrimento, sofrer a dor, sofrer amor, sofrer várias outras coisas. Entrar em Contato contato com qualquer emoção. e poder pensar sobre ela. Né? Qualquer coisa que te move.
A dor nos move, o amor nos move, a gula nos move, a saudade nos move. Como que eu sofro E é por isso que eu falei assim, talvez a saudade? a análise é o lugar do sofrimento. Sim, Mas desse sofrimento, não o sofrimento que a gente está falando comum, né? Que acha que é só associa com a associado à dor, dor. a dor. Não, a análise é o lugar do sofrimento, é o lugar que a gente vai entrar em contato com emoções e pensar sobre elas. E a partir daí você tem a liberdade de dar o destino que você quiser para essa dor. Não o que eu acho que você tem que dar, mas o que você quer dar. A ética. Essa é a ética. Não é? A frase do Binho, quem não sofre a dor não sofre o amor, é maravilhosa, porque fala da capacidade de sofrer. Né? E sentir dor não é igual a sofrer. E essa é uma grande confusão. As pessoas chegam com dores emocionais. Ótimo. Agora ela tem que aprender a sofrê-las. Que uma vez que ela aprende a sofrer a dor, ela está disponível para o amor. Geralmente quem não consegue sofrer a dor, não consegue sofrer o amor. Porque a capacidade de sofrer está corrompida. E é interessante, né? Porque quando você fala não consegue sofrer o amor, porque tem muita gente que acha que amar é muito simples. Não é. Não é. A gente gravou semana passada um podcast. Vejam esse episódio do podcast sobre inveja. Não é fácil você estar do lado de uma pessoa que está indo bem. Não é fácil você casar com alguém que está indo bem e você não está indo bem. Principalmente se você sente que você não está indo bem, né? Exatamente. Isso é uma dor. Não é? E que o psicanalista pode olhar para essa dor. Ela tem um lugar no consultório, essa dor. Você ama essa pessoa, mas ao mesmo tempo, esse sucesso dela te faz sofrer. Não te faz sofrer, dói. Dói. É. Dói em você. Então é um lugar para você pensar essa situação. Não é? Eu amo a minha mãe, mas ela tem atitudes que me doem. Não é? Então, poder ter esse lugar de colocar esses opostos e pensar esses opostos não mais como opostos, mas como parte da vida. Né? Então, tem essa particularidade da psicanálise, né? Que é essa capacidade de devolver ao paciente a possibilidade de sofrer. Sofrer é pensar. É o que eu faço com a minha dor, o meu amor, a minha inveja, a minha admiração. O que eu faço com isso? E vejam, eu também diria aqui, né, digo a vocês que esse também não é um episódio do podcast sobre uma desmobilização com relação à psicologia, à De psiquiatria. jeito nenhum. Porque, assim, eu acho que dentro disso que nós estamos falando até aqui, né, penso eu que pode ser perceptível o quanto uma análise pode ser um processo doloroso, nesse sentido de entrar em contato com a dor, de perceber possibilidades suas que até então você ainda não entrou em contato, e alguém pode não querer isso, Sim. né? Alguém pode, por exemplo, porque assim, quando eu digo estou ansioso, ou estou depressivo, ou estou tal coisa, pode ser de fato que alguém diga, sim, eu estou entendendo que tem isso aqui, mas eu prefiro um remédio. Então, eu prefiro não conhecer isso em mim, eu prefiro não entrar em contato com, e daí que bom que tem o psiquiatra que vai oferecer uma possibilidade Exatamente. medicamentosa, né? E que vai trazer vai atender aqui, porque assim é muito importante que você que está nos escutando perceba também que a psicanálise ela é muito respeitosa
desse ponto de vista de que não é uma servidão, né? É uma escolha. É uma escolha poder entrar em contato com você mesmo, conhecer possibilidades de ti que até então ainda não foram percebidas. É uma experiência que não é assim conhecimento, que não te dá conhecimento sobre o que é a psicanálise do analista, mas é assim, é uma esperança, eu diria que a psicanálise é quase como uma esperança de encontrar uma outra pessoa para que nesse encontro com ela eu possa senti que foi revelada a mim uma coisa sobre mim que eu ainda não sabia. Mas não é que o outro revela, é que nesse encontro com o outro eu posso entrar em contato com. E isso nem sempre é uma coisa assim, digamos, simples, sem dor e, digamos, e solove, né? Tá para além disso. Às vezes é poder sentir ódio de alguma coisa, é poder se descobrir invejoso com relação a alguma coisa, e agora, diante disso, poder pensar, tá, como é que eu uso isso? E para passar para vocês, eu lembrei, porque eu vim da educação, e eu lembro que uma época eu coordenava um projeto, e nesse projeto que eu coordenava, era um projeto de alfabetização de adultos, e aí no interior aqui do Nordeste, né, é muito comum, é, não sei se tem em outros lugares, mas aqui é muito comum, o R das palavras ser substituído pelo S, principalmente daquelas pessoas que não são alfabetizadas. Na hora de falar, então, ao invés de dizer porta, diz posta, substituem o R pelo S. E daí foi muito interessante que o seu José, uma pessoa que estava lá numa cidade do Maranhão, uma turma dessa de alfabetização de adultos, ele falava assim, e quando foi no último dia de aula, 8 meses depois, né, teve o encerramento, e eu fui ali no encerramento. E ele me chamou e disse assim, deixa eu lhe dizer uma coisa, agora eu sei que o correto é porta e não posta. Mas quando eu chegar lá no meu interior, eu vou continuar falando posta, porque senão o pessoal vai dizer que eu estou muito besta. Eu pensei, maravilhoso. Por quê? Porque assim, agora ele tem um repertório e sabe como usar esse repertório de acordo com aquelas situações que são úteis para ele, né? E eu penso que esse é um modelo interessante para isso que a gente está conversando, que é assim, não é dizer, tu é tal coisa e deu ruim agora. Não, ai, é muito bom agora. Não sei. É isso. E agora o que que se faz com isso? São esses os ingredientes que te compõem até aqui. E esses aqui que tu já tem em mãos, como tu pode usar? Tem uma palavrinha que você está na ponta da sua língua que é liberdade. Perfeito. A liberdade de poder ser quem eu quero ser. De criar o mundo que eu quero criar. E não ser criado pelo mundo. Que o mundo diga quem eu sou. Mas eu ter a liberdade de escolha. Isso é uma ética da psicanálise. Quando você estava falando, né, dessa. Eu lembrei de uma frase. Gente, tadinha da Clarice, me perdoe, Clarice. Eu lembrei de uma frase da Clarice que ela fala assim: que nada tão solitário do que ter uma ideia nova. Porque ela vai tão assim na contramão do que os outros estão pensando que a gente chega a duvidar de nós mesmos, né? E quando você fala dessa questão da gente como um indivíduo, se olhar e falar, nossa, mas tô diferente do meio que eu vivo, né? A gente chega, assim, às vezes até a duvidar e achar que tá mal, mas só tá diferente. Só está diferente. Só tá diferente. E está podendo exercer a liberdade de estar diferente. De se sentir diferente, E né? não ser contido pela emoção. Conter a emoção. Que é bem diferente. Você não é contido pela dor. Você contém a dor. E isso que vocês falam agora me faz pensar, né, aqui sobre
psicanálise, né, ser ou não um ofício que cuida da saúde mental. Porque eu pensei agora assim, bom, se a gente for olhar para os manuais de saúde mental, né, primeiro que tem assim, o que que é ter saúde mental? Aí vai lá, tem um conceito do que é saúde mental. E daí, para mim, já tem uma coisa assim que pode ser interessante para o manual, mas por outro lado também denuncia que a gente sabe o que é um humano com saúde mental. Mas se saúde mental para um determinado humano for uma coisa que não tiver nesse conceito de saúde mental, né? Então, assim, para mim a psicanálise está num lugar que é assim, de poder validar a saúde mental, e aqui eu abro aspas, de cada indivíduo de acordo com os princípios e critérios desse indivíduo, dessa pessoa. Porque a gente tem normas de convivência no mundo enquanto humanos, enquanto pessoas, por exemplo. Não há, não há quem duvide que a Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo, é uma é algo bom que nos aconteceu no mundo. Mas não podemos, por outro lado, deixar de perceber que um grupo de pessoas se reuniu e imaginou que sabe quais são os direitos que um humano precisa. E se alguém precisa de um outro direito que não está ali? Eu não poderia deixar de colocar nesse episódio uma questão respeitosa em relação a outras visões psicanalíticas, outras escolas psicanalíticas, que quando você entra no site, o site oferece inteirinho cursos de psicanálise e autismo, psicanálise e depressão, psicanálise e transtorno alimentar, psicanálise e o que, no meu entender, e aí eu chamo para o diálogo, não faz o menor sentido. Para mim não faz, não existe uma psicanálise para isso, uma psicanálise para aquilo, uma psicanálise para aquele. Existe psicanálise, existe a técnica, não é? De acolher uma pessoa, a singularidade de uma pessoa, não é? E tem muitas escolas que vivem, não é? Vivem, ou seja, o negócio é vender psicanálise, transtorno alimentar, psicanálise de gênero, psicanálise racismo, psicanálise isso, psicanálise aquilo, como se existisse uma psicanálise para cada coisa. Eu faço essa crítica respeitosa e chamando para o diálogo. É interessante isso que você fala, porque me lembra uma fala do nosso colega Leandro Stitzman, quando ele diz assim que isso, né, e mais uma vez digo isso porque pensando nisso, concordo muito com ele, é tal qual a gente tem um médico especialista em febre. Sim. Sim. Faz sentido. Não faz o menor sentido. Bom, considerações finais, Fábio? É, eu acho que você tem uma fala agora nos finalmente, que é assim, uma chamada para o diálogo, e eu penso que primeiro, esse podcast, especificamente, ele é uma visão sobre psicanálise, psicologia e psiquiatria desse trio que está aqui e que talvez algumas pessoas se aproximem e também discutam ideias muito semelhantes, mas por outro lado eu reconheço a existência de outros grupos que podem nos escutar e dizer, gente, o que é que essa gente está falando, né? E bom,
E como você disse, que a gente possa dialogar sobre isso, né? Que a gente possa seguir pensando em como a gente se aproxima para discutir de fato e não para impor visões de mundo, como essa aqui, para mim, como eu digo, é uma postura que eu entendo, mas não aceito, que é essa de que a melhor terapia é a X, o melhor jeito de cuidar é Y, o melhor jeito com relação a quê? Do que a gente está falando? Então, que a gente possa conversar, colocar essas questões na mesa e discutir, não só dizendo assim, da psiquiatria eu vejo isso, da psicanálise eu vejo isso, da psicologia eu vejo isso. Tá. E o quanto disso tem de útil para a gente poder conversar, se respeitar nas especificidades Exatamente. e, ao mesmo tempo, poder também considerar que isso aqui é um limite para mim. Eu não vou para cá. Isso eu não posso dizer, eu não posso afirmar que isso é melhor ou é pior, porque muitas vezes eu nem conheço. E mais, isso é uma liberdade da pessoa escolher para onde ela vai. Uhum, Né? Se o nosso trabalho no final, ela poder escolher como ela vai viver as emoções dela, então isso de início também eu preciso respeitar. Patrícia. É, eu achei interessante, né, com essa chamada para o diálogo, né? Porque o que a gente está tentando fazer aqui é justamente isso, né? Sim. Trocar ideias e deixar essas ideias em aberto, né? Quando a gente terminou o outro bloco, falando assim, tomara que não tenham, não saibam ainda, né? A não ser vivendo a experiência, né? Do que Uhum. seria a psicanálise. Quando trouxe essa questão da psicanálise e as psicopatologias, né? Uma Sim. psicanálise para cada Cirurgia? psicopatologia. Eu fiquei pensando que depois a gente vai falar de que psicanálise que nós estamos falando, né? Que a gente já falou, que tipo de psicanálise, que também não temos uma só, né? Dentro de várias formas de pensar. Mas, pensando nisso, nessa possibilidade de existir uma psicopatologia, né? Que eu também não compartilho, mas vamos supor que exista essa possibilidade. Eu fiquei pensando, né, numa frase que eu ouvi de uma médica que faz cuidados paliativos. Que ela disse assim: bom, em relação à doença eu não posso fazer mais nada, mas em relação ao indivíduo eu ainda posso fazer muito. Exatamente. Acho que eu termino a minha contribuição por aqui. Gente, esse foi o nosso episódio sobre a diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. Espero que você tenha gostado. Tem um chamado ao diálogo. Deixa aí nos comentários o que você pensa, o que você acha, novos temas que você queira que sejam abordados e a gente se vê num próximo episódio. Até lá!